Há muito tempo, em uma terra chamada Uz, viveu um homem chamado Jó. Ele era conhecido por sua retidão, temor a Deus e prosperidade. Sua vida parecia perfeita. Uma família amorosa, riquezas abundantes e saúde robusta. Mas o destino de Jó estava prestes a mudar de maneira dramática. Uma série de eventos desafiadores o levaria a questionar sua fé, sua existência e o próprio Deus. A história de Jó é uma jornada de sofrimento, perseverança e busca por respostas divinas. Acompanhe-nos enquanto mergulhamos nas profundezas da vida de Jó, explorando os altos e baixos que o moldaram e o transformaram em um exemplo atemporal de fé inabalável. Havia um lugar onde os limites entre o divino e o terreno se entrelaçavam. Nesse espaço etéreo, os filhos de Deus se reuniam perante o Criador, como estrelas brilhantes em uma noite escura. Entre eles, um ser sombrio e astuto também estava presente. Satanás, o acusador. Deus, em sua majestade, olhou para os presentes e perguntou a Satanás: "Você considerou meu servo Jó? Ele é íntegro, temente a mim e se desvia do mal." Satanás, com olhos ardilosos, respondeu: "Jó só te serve porque vive uma vida abençoada. Retire suas bênçãos, e ele blasfemará contra ti." Deus, conhecendo o coração humano, permitiu que Satanás testasse Jó. "Tudo o que ele possui está em suas mãos", disse o Senhor. "Mas não toque em sua vida." Satanás desceu à terra como uma sombra sinistra, enviando tormentas e calamidades sobre Jó. O vento uivava pelos campos vazios de Uz, carregando consigo o eco das notícias trágicas. Os mensageiros chegaram à casa de Jó, seus rostos pálidos e olhos baixos. Eles não precisaram dizer uma palavra. O silêncio pesava no ar como uma mortalha. Jó estava no pátio, observando o horizonte. Seus olhos, outrora cheios de vida e esperança, agora estavam nublados pela dor. Ele viu os mensageiros se aproximando e seu coração apertou. Ele sabia. Ele sentiu. "Senhor Jó", disse o primeiro mensageiro, a voz trêmula, "os sabeus atacaram nossos rebanhos, levaram tudo, deixando apenas cinzas e ossos." Jó caiu de joelhos, as lágrimas brotando de seus olhos. Ele não conseguia respirar. Seus filhos, seus amados filhos, agora eram apenas memórias. As risadas, os abraços, os sonhos compartilhados, tudo se dissipou como fumaça. O segundo mensageiro se aproximou. "Senhor Jó, um raio atingiu nossas plantações. O fogo consumiu tudo, não sobrou nada além de cinzas." Jó agarrou punhados de terra, sentindo a aspereza contra sua pele. Ele queria gritar, amaldiçoar o céu, mas algo dentro dele o segurava. Ele olhou para o céu, buscando respostas, mas só encontrou nuvens escuras. E então veio a notícia mais cruel. "Senhor Jó, sua casa desabou. Seus filhos e filhas estavam lá dentro. Não sobreviveram." O mundo girou ao redor de Jó. Ele correu para onde sua casa costumava estar, mas só encontrou escombros e silêncio. Seus filhos, que costumavam brincar naquele mesmo pátio, agora eram parte da terra. Jó se cobriu de cinzas, rasgou suas vestes e gritou para o céu vazio: "Por quê? Por que, Deus? Eu te servi fielmente. Por que me tiraste tudo o que amava?" Sua esposa, também em prantos, aproximou-se. "Amaldiçoa a Deus e morre, Jó. Não há mais esperança." Mas Jó recusou-se. Ele olhou para o horizonte onde o sol se punha. "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu. O Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." E assim, em meio ao luto e ao desespero, Jó permaneceu fiel. Ele não compreendia o propósito de sua dor, mas sua fé não vacilou. Ele se agarrou à lembrança de seus filhos, à esperança de um dia entender os caminhos de Deus. Seus rebanhos foram saqueados, seus servos mortos, seus filhos e filhas sepultados sob os escombros de sua casa. Jó, o homem justo, caiu de joelhos, rasgou suas vestes e cobriu-se de cinzas. Ele chorou em agonia, mas não blasfemou contra Deus. Sua fé permaneceu inabalável, mesmo quando sua vida desmoronava. Satanás não estava satisfeito.
Ele afligiu Jó com feridas dolorosas, uma doença que corroía sua carne e alma. Jó sentou-se em cinzas, raspando-se com cacos de cerâmica, enquanto sua esposa o instigava. Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó resistiu. Ele olhou para o céu e questionou: Por que, Senhor? Por que esse sofrimento? Onde está a justiça? O sol se pôs sobre os escombros da casa de Jó. Ele estava sozinho, cercado pelo silêncio que só a perda profunda pode trazer. Seus filhos, outrora risos e abraços, agora eram memórias gravadas em seu coração. Jó sentou-se na poeira, as mãos trêmulas. A dor era como uma lâmina afiada cortando sua alma. Ele olhou para o céu, buscando respostas, mas só encontrou nuvens escuras. O deserto estendia-se à frente de Jó como um vasto mar de areia. Ele estava sozinho, com o vento sussurrando segredos em seus ouvidos. A dor da perda ainda queimava em seu peito, mas algo dentro dele se recusava a ceder. Ele poderia amaldiçoar a Deus, culpar o Criador por sua dor, mas algo dentro dele se recusava a fazê-lo. Eu não sou um mercenário da fé, disse ele. Eu o servirei independentemente das circunstâncias. Ele me deu a vida. Ele tem o direito de tomá-la. Satanás sorriu, revelando dentes afiados. Mas e se ele não fosse justo? E se ele fosse indiferente ao seu sofrimento? Jó tremeu, mas sua fé permaneceu firme. Eu não entendo os caminhos de Deus, disse ele, mas sei que ele é soberano. Mesmo que me mate, ainda o louvarei. Satanás recuou, frustrado. Ele esperava que Jó sucumbisse à dor, que amaldiçoasse o nome divino. Mas Jó permaneceu como uma rocha no meio da tempestade. E assim, no deserto silencioso, Jó resistiu à tentação. Ele não cedeu à raiva ou ao desespero. Sua fé era mais forte do que qualquer tormenta. Ele escolheu a esperança, mesmo quando tudo estava perdido. O sol se pôs sobre a terra de Uz, tingindo o horizonte de tons dourados e rubros. Jó estava sozinho, cercado pelo vazio que só a perda pode trazer. Seus amigos, que haviam chegado com boas intenções, agora permaneciam em silêncio ao seu lado. Jó sentou-se em cinzas, o vento sussurrando segredos em seus ouvidos. Seu corpo estava cansado, mas sua mente estava em turbilhão. Ele olhou para as brasas que ainda ardiam, lembranças de sua antiga casa. Os escombros estavam espalhados como fragmentos de um sonho desfeito. Durante 7 dias e 7 noites, Jó não disse uma palavra. Seus olhos estavam fixos no nada, como se buscasse respostas nas partículas flutuantes de poeira. Ele não chorou. Não pranteou em voz alta. O silêncio era sua única companhia. Seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, sentaram-se ao seu redor. Eles também permaneceram em silêncio, respeitando a dor de Jó. Mas seus olhares inquisitivos revelavam perguntas não feitas. Por que Deus permitiria tal sofrimento? O que Jó havia feito para merecer isso? Jó não sabia as respostas. Ele sentia a rugosidade da cinza sob suas mãos, a aspereza da vida quebrada. Seus pensamentos giravam como folhas secas no vento. Ele se lembrava dos risos de seus filhos, das festas em sua casa, das bênçãos que fluíam como um rio. Mas agora tudo estava em ruínas. Ele não entendia os caminhos de Deus. Por que ele havia dado apenas para tirar? Por que o sofrimento era parte do plano divino? Ele não era um homem perfeito, mas sua retidão era inegável. Ele havia servido a Deus com fidelidade e agora tudo estava em ruínas. As perguntas ecoavam em sua mente. Onde está a justiça? Por que os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem? Ele olhou para o céu buscando respostas. As estrelas permaneceram mudas, como testemunhas silenciosas de sua agonia. Talvez o sofrimento tenha um propósito oculto, pensou Jó. Mas qual? Por que Deus permite que a dor nos dilacere? Ele se lembrou das brasas que ainda ardiam, símbolos de sua vida anterior. O que Deus esperava dele agora? Os homens injustos prosperam, refletiu Jó. Eles pisoteiam os fracos,
acumulam riquezas e riem da miséria alheia. Ele não invejava sua prosperidade, mas questionava por que Deus não intervinha. Deus, por que o silêncio? Jó sussurrou. Se és todo-poderoso, por que não respondes às minhas súplicas? Ele ansiava por uma palavra, um sinal, mas o céu permanecia imutável. Jó não se contentava com clichês religiosos. Ele queria compreender. Talvez eu precise enfrentar o desconhecido, pensou. Buscar a sabedoria além das palavras dos homens. E assim, no silêncio e na reflexão, Jó começou a questionar a justiça divina. Ele não blasfemou, mas sua fé estava em crise. A jornada de Jó estava apenas começando. Após a devastação que atingiu Jó, seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram visitá-lo. Eles tinham a intenção de consolá-lo, mas suas palavras acabaram sendo mais dolorosas do que reconfortantes. Elifaz foi o primeiro a falar. Ele era considerado o mais sábio dos 3. Sua abordagem foi acusatória. Ele sugeriu que Jó estava sofrendo por causa de algum pecado oculto. Elifaz acreditava que Deus punia apenas os ímpios. Suas palavras eram como um golpe para Jó, que já estava lutando com sua própria dor. Bildade era o segundo amigo a falar. Ele era mais tradicionalista e apegado às crenças antigas. Bildade insistiu que Jó deveria se arrepender e buscar a Deus. Ele acreditava que a retidão traria restauração. Suas palavras eram rígidas e inflexíveis, sem espaço para a complexidade da experiência de Jó. Zofar, ele era dogmático e inflexível em suas opiniões. Zofar afirmou que Jó estava recebendo menos do que merecia. Ele acreditava que Jó estava sendo poupado de um castigo ainda maior. Suas palavras eram duras e implacáveis, sem empatia pelo sofrimento de Jó. Jó reagiu de maneira complexa e profunda às palavras de seus amigos. Inicialmente, Jó defendeu sua retidão e inocência. Ele não aceitou facilmente as acusações de seus amigos de que seu sofrimento era resultado de pecados ocultos. Ele argumentou que Deus era soberano e tinha o direito de dar e tirar. Jó não estava disposto a comprometer sua integridade. À medida que os diálogos continuavam, Jó ficava cada vez mais frustrado. Ele desejava respostas claras, mas as palavras de seus amigos só aumentavam sua angústia. Ele expressou seu desespero, questionando por que Deus permanecia em silêncio e permitia tanto sofrimento. Jó ansiava por um mediador entre ele e Deus. Ele desejava alguém que pudesse interceder por ele e trazer luz à escuridão. Essa busca por compreensão e justiça o levou a questionar o próprio Deus e a natureza do sofrimento humano. Em resumo, Jó enfrentou uma montanha de emoções enquanto dialogava com seus amigos. Sua jornada de fé e busca por significado continua a inspirar e desafiar aqueles que enfrentam adversidades. E então, na última noite, quando as estrelas cintilavam acima, Jó sentiu uma presença. Não era uma voz audível, mas uma sensação de que algo maior o observava. Ele fechou os olhos e respirou fundo. As palavras vieram como um murmúrio no vento. Jó, você busca respostas, mas a sabedoria transcende sua compreensão. Eu sou o Criador dos céus e da terra. Confie em mim, mesmo quando não compreender. Deus finalmente respondeu a Jó, mas não explicou todas as razões para o sofrimento. Em vez disso, ele revelou sua grandeza e soberania sobre todas as coisas. Deus falou do meio de um redemoinho, lembrando a Jó de sua posição como Criador e Senhor do universo. Ele questionou Jó sobre a criação, as estrelas, os animais e a natureza, mostrando que sua sabedoria transcende a compreensão humana. Ele perguntou a Jó sobre os segredos do universo, as constelações e os abismos profundos. Jó, humilde, respondeu: Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus não repreendeu Jó por suas perguntas. Ele o elogiou por sua busca. E então,
Como um bálsamo para a alma ferida, Deus restaurou a saúde de Jó, deu-lhe uma nova família e dobrou suas riquezas, testemunhando seus filhos e netos. Ele nunca esqueceu a tragédia, mas sua fé se transformou. Ele não apenas acreditava, ele conhecia. Ele havia enfrentado o desconhecido e emergido com uma fé inabalável. E assim, Jó se tornou um farol para todos nós. Um homem que mesmo na escuridão escolheu a esperança. Sua história ecoa através dos séculos, lembrando-nos de que a fé verdadeira é testada nos momentos mais difíceis. A história de Jó não termina com todas as respostas, mas com uma profunda confiança em Deus. Jó aprendeu que a sabedoria divina é insondável e que a fé verdadeira não depende de circunstâncias favoráveis.